Olá, boa tarde. Bom, vamos fazer aqui essa questão sobre racionalização de denominadores. Primeiro, vamos só relembrar. Racionalizar denominadores consiste em quê? Consiste em eliminar qualquer raiz do denominador de uma fração. Então, toda vez que eu tiver uma fração em que o denominador é alguma raiz, eu não posso manter assim. Eu tenho que dar um jeito de mandar essa raiz para cima, né? E aí, esse é o processo de racionalizar o denominador, beleza? Então, nesse primeiro item, nós temos aqui, ó, raiz de 2 sobre raiz de 7. Qual que é a primeira etapa? Quando eu tenho apenas uma raiz embaixo, eu só vou fazer a nossa multiplicação em cima e embaixo pela própria raiz, certo? Então, ó, como que ficaria? Faço uma multiplicação pela nossa raiz de 7, dividido pela raiz de 7 também, beleza? Então, deixa eu ajeitar aqui, ó. Fiz a multiplicação. Agora eu vou fazer o nosso cálculo, tanto para o numerador como para o denominador. Professor, por que você multiplicou pela raiz de 7 e não pela raiz de 2? Porque o nosso papel aqui é racionalizar apenas o denominador. Então, como o denominador é dado por uma raiz de 7, eu multiplico sempre pela raiz que está no denominador, na parte de baixo. Essa raiz de 2 aqui em cima não tem problema nenhum. Se eu tiver raiz em cima no numerador, zero problema, segue o jogo, tá bom? Então a ideia é sempre multiplicar pelo que está embaixo na fração, certo? Agora eu vou fazer a multiplicação. Então aqui embaixo primeiro, que é mais fácil, né? Lembrando só, pessoal, toda vez que eu multiplico uma raiz por ela mesma, a minha resposta é o próprio número, mas fora da raiz. Por exemplo, raiz de 7 vezes raiz de 7 vai dar o próprio 7, mas sem a raiz. Por que isso? É como se eu estivesse multiplicando 7 vezes 7 dentro da raiz, que vai dar 49. E a raiz quadrada de 49, quanto que dá? Vai dar o próprio 7. Então, ao invés de fazer todo esse processo da multiplicação e da extração da raiz, posso ir direto, tá bom? Então, raiz de 7 vezes raiz de 7 vai dar o próprio número sem a raiz, tudo bem? E aqui em cima, eu vou multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 7. Bom, é uma raiz multiplicada pela outra. Então, eu vou fazer a continha de vezes dentro dessa raiz. Vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes 7, que vai resultar em raiz quadrada de 14. Raiz de 14 dividido por 7. E aqui está a minha resposta final. O denominador foi racionalizado, ou seja, eu não tenho nenhuma raiz embaixo. Tudo que tem raiz está apenas em cima da minha fração, em cima no meu numerador. Vamos lá. No item B, nessa situação eu tenho 4 dividido por 3 raiz de 3. Mesmo esquema da A, pessoal, a diferença é que nessa situação eu tenho esse 3 de intrusinho aqui, né? Aí você me pergunta, professor, quando eu vou racionalizar um denominador e que tem um número multiplicando a raiz, eu faço a multiplicação desse número também? Por exemplo, eu faço multiplicado por 3 raiz de 3 dividido por 3 raiz de 3? Não, pessoal, nessa situação não. Eu sempre priorizo apenas a minha raiz, beleza? Então, ó, ao invés de colocar desse jeito aqui, ó, desse jeitinho aqui, eu vou multiplicar apenas pela raiz. Então, raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo, beleza? E agora, vou continuar o meu cálculo. Vamos começar por baixo aqui primeiro, ó. 3 que multiplica raiz de 3 vezes raiz de 3. Quando eu multiplico uma raiz com ela mesma, a raiz some e sobra apenas o número de dentro. Então, aqui embaixo ficou o quê? Esse 3 que já existia daqui do início, ó, esse primeiro 3 aqui, é basicamente esse primeiro 3. E este outro 3 dentro do parênteses é basicamente a multiplicação dessa raiz de 3 com essa raiz de 3, beleza? Fiz a montagem, agora vamos para cima. 4 que multiplica a raiz de 3. 4 vezes raiz de 3, pessoal, são termos não semelhantes, né? Eu estou multiplicando o número com raiz. Então, se eu estou multiplicando o número com raiz, vai ficar 4 raiz de 3 aqui em cima, beleza? E agora, ajeitando isso daqui, ó, 4 raiz de 3 em cima, dividido por 9 embaixo. Minha resposta final, 4 raiz de 3 dividido por 9, beleza? Aqui no item C, mesmo esquema, ó, racionalização consiste no quê? Consiste em multiplicar aqui embaixo e em cima pela raiz de 2, que é onde está o meu denominador irracional, beleza? Então, ó,
multiplicando pela raiz de 2 em cima e pela raiz de 2 embaixo, porque eu quero sumir com a raiz de 2 que está aqui neste meu denominador, beleza? E agora, vamos à multiplicação. Aqui embaixo, 5 que multiplica raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, pessoal, vai ficar 2, né? É basicamente o número de dentro da raiz, mas sem o radical, sem o sinal da raiz, certo? E aqui em cima, 2 raiz de 2, então vai ficar 2 que multiplica raiz de 2. E agora eu vou multiplicar aqui embaixo. Aqui embaixo, ó, 5 vezes 2 dá 10. E em cima ficou 2 raiz de 2. Professor, acabou aqui. Essa é a minha resposta? Nessa situação não, pessoal. Nessa minha situação, ó, esse 2 aqui em cima, que é inteiro, dividido com esse 10 aqui embaixo, que também é inteiro, eu posso simplificar. Então, eu vou fazer a continha de simplificação. Eu vou dividir o 2 pelo 2 em cima, que vai dar 1. Então, vai sobrar apenas a raiz de 2 aqui em cima. E embaixo, 10 dividido por 2 dá 5. Então, minha resposta final e simplificada ficou o quê? Raiz de 2 sobre 5, beleza? Então, aqui, ó, eu já estou na minha resposta certa, mas ela está incompleta. Toda fração que for possível simplificar, simplifica para chegar na resposta irredutível, beleza? Agora, no item D e no item E, é uma regra específica que a gente viu hoje, né? Que regra é essa? Nessa daqui, eu tenho que multiplicar essa expressãozinha pelo conjugado, né? Então, sempre que eu tiver uma expressão envolvendo raiz no denominador, eu multiplico pelo conjugado. Multiplicar pelo conjugado consiste no quê, turma? Você precisa, basicamente, repetir essa expressão aqui, mas o sinal do meio, ele se altera. Então, o que vai acontecer? Primeiro, vamos colocar isso daqui num parênteses, ó. Abre parênteses aqui, fecha parênteses aqui. Aí agora eu vou multiplicar pelo conjugado. Então, isso consiste em quê? Vamos pegar essa expressãozinha, ó. Vou multiplicar em cima e embaixo, porém, eu vou alterar o sinal do meio. O sinal central, que era positivo originalmente, quando eu faço a multiplicação pelo conjugado, vai ficar negativo, beleza? Esse é o nosso principal passo aqui neste tipo de situação. Quando eu tenho uma expressão com raiz no denominador, ao invés de repetir só a raiz, eu multiplico pelo conjugado, beleza? Então, deixei montado aqui. Agora vamos para a observação. Nossa observação significa o quê, pessoal? Nós vamos relembrar um dos casos de produtos notáveis, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, aqui, ó, nós temos dois termos. Na primeira situação, eu tenho a soma entre eles. Na segunda situação, eu tenho a diferença entre eles. Isso consiste em qual regra? O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. É o que a gente vai aplicar nessa situação. Professor, é obrigatório? Não, você pode muito bem distribuir termo a termo aqui no denominador, mas você vai ter um trabalho muito maior, vai ser muito desgastante, não compensa, a chance de errar acaba sendo maior, tá bom? Então, você aplicando aqui essa regra, esse produto notável, facilita muito o trabalho, tá bom? Vamos lá então, aqui em cima eu vou aplicar a distributiva desse 2 para essa raiz de 3 e para essa raiz de 2. Então, ó, 2 que multiplica a raiz de 3... fica 2 raiz de 3. Menos 2 que multiplica raiz de 2, vai ficar 2 raiz de 2. Prontinho. Fizemos aqui a nossa distributiva, beleza? Agora, aqui embaixo, eu vou aplicar a nossa regra de produtos notáveis. Então, ó, primeiro termo é raiz de 3. Segundo termo é raiz de 2. A nossa regra consiste em quê? Quadrado do primeiro. Então, peraí. Raiz de 3 elevado ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Vai ficar raiz de 2 elevado ao quadrado, certo? E agora eu vou fazer essa continha daqui de baixo. Raiz de 3 elevado a 2 é basicamente raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, é basicamente uma multiplicação de uma raiz por ela mesma. Isso daqui vai ficar 3, tudo bem? E depois, aqui do outro lado, raiz de 2 ao quadrado é basicamente raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai ficar 2, tudo bem? E aqui em cima continua a mesma coisa. 2 raiz de 3 menos 2 raiz de 2, segue aqui. E aqui embaixo eu consigo subtrair os números. 3 menos 2 dá 1, então minha resposta final fica o quê? Fica 2 raiz de 3 menos 2 raiz de 2, porque isso seria... esse termo todo aqui de cima sobre 1. E o sobre 1 é basicamente um número inteiro. Então, minha resposta final
é essa daqui, tudo bem? Então, ó, toda vez que eu tiver essa situação em que eu tenho apenas a raiz embaixo, sem uma expressãozinha, somando ou subtraindo, eu só multiplico pela raiz, em cima e embaixo. Agora, nessa situação em que eu tenho uma pequena expressão embaixo, né, raiz de 3 mais alguma coisa, raiz menos alguma coisa, um número mais alguma coisa, um número menos alguma coisa, né? Aí eu faço essa multiplicação pelo conjugado, beleza? Nesse daqui, por exemplo, ó, meu denominador é uma expressão também. É 4 menos 3 raiz de 2. Então, primeiro, vou colocar os parênteses para eu ter uma referência. E eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, ou seja, eu vou multiplicar por 4 mais mais 3 raiz de 2, né? Por quê? Mais, porque o termo do meio era menos, o conjugado vai ser positivo. E aqui embaixo, mesma coisa. Eu vou multiplicar por 4 mais 3 raiz de 2, tudo bem? Então, vamos ajeitar aqui, só um minuto. Espera aí, preciso ajeitar esse parênteses aqui, prontinho. Ajeitando aqui o parênteses. E agora eu vou fazer aquele processo da questão anterior. Em cima, vou distribuir. 1 distribuindo para 4, vai ficar 4. Mais 1 distribuindo para 3 raiz de 2, vai ficar 3 raiz de 2. Prontinho. Em cima já resolvi. Agora aqui embaixo, eu posso aplicar a nossa regra do quê? De produto notável. Produto da soma pela diferença de dois termos. Mas, professor, aqui o primeiro termo é menos, não é mais igual você colocou aqui. Gente, dá na mesma, tá? Você ter menos aqui primeiro e ter um mais aqui depois, não tem diferença nenhuma, tá bom? A regra é a mesma. Você só trocou ali os fatores. Lembrem-se, a ordem dos fatores não altera o produto, beleza? Vamos lá, então. Primeiro termo é 4. E a nossa regra consiste em quê? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar 4 elevado ao quadrado menos 3 raiz de 2 elevado ao quadrado. E agora eu vou fazer essa continha daqui de baixo. Primeiro, aqui em cima mantenho, né? Opa, desculpa, vai ficar 4 mais 3 raiz de 2 aqui em cima, né? Que eu já fiz a distributiva, então 4 mais 3 raiz de 2 em cima. E aqui embaixo, ó, 4 ao quadrado dá 16 menos agora esse termo todo aqui. Nessa situação, gente, eu estou elevando ao quadrado tanto essa parte de fora, esse 3, como também essa raiz de 2, tudo bem? Então, 3 elevado a 2 vai ficar 9. E esse 9, depois que eu levo ao quadrado, está multiplicando a raiz de 2 ao quadrado. Então, vai ficar 3 ao quadrado é 9, vezes raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Então, vai ficar 9 vezes 2. Tudo bem aqui? Então, fiz aqui a nossa potência. Agora eu continuo meu cálculo. Em cima, 4 mais 3 raiz de 2. E embaixo, 16 menos 18. Por que 18? 9 vezes 2 vai dar 18, beleza? E agora eu vou finalizar o nosso exercício, né? Fazendo uma continha aqui embaixo, 16 menos 18 vai ficar negativo 2. Então, 4 mais 3 raiz de 2 dividido por menos 2. E ajeitando isso daqui, tudo vai ficar negativo 4 mais 3 raiz de 2 dividido por 2. E essa daqui é a nossa resposta final, tudo bem? Se alguém tiver qualquer dúvida, estou à disposição, né? Só cuidado com as regrinhas do que você pode ou não racionalizar, beleza? Por exemplo, ó, a situação mais básica é quando eu simplesmente multiplico em cima e embaixo pela raiz, né? E a mesma coisa aqui no item B e no item C. Mas na B e na C, se eu tenho um número junto da raiz, eu só priorizo a raiz. Por exemplo, voltando aqui, ó, na B, que é 3 raiz de 3, eu multiplico em cima e embaixo apenas pela parte da minha raiz, beleza? E na minha expressãozinha, não se esqueçam da multiplicação pelo conjugado, ou seja, que consiste em trocar o sinal do meio, fechou? Qualquer dúvida, estou à disposição.